Boa noite a todos. Muito bem, hoje, 31 de agosto de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 19, A Fé Transporta a Montanha. Nós vamos iniciar o poder da fé. Iniciamos o estudo, o item 1, Mateus, capítulo 17, 14 a 20. Fizemos toda essa leitura. Hoje nós vamos ler o comentário do professor Allan Kardec, tá? Após a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem de número 121, Emmanuel pegou uma citação de Lucas, intitulado Espinheiros. A citação de Lucas é: nem se vindimam uvas dos abrolhos. São os espinheiros, né? O cristão é um combatente ativo, despertando no campo do Senhor, aturde-se-lhe a visão com a amplitude e complexidade do trabalho. Dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas. E o Evangelho, com propriedade de conceituação, elucida que não se pode colher uvas nos espinheiros. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatitude? Olha, ali é um espinheiro, não vou jamais tirar a uva dali. Então, se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas do mestre dos mestres. Indispensável, pois, enfrentar o serviço. Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Será a existência de alguns espinheiros a causa de nossos obstáculos insuperáveis? Não. Se hoje é impossível a vindima, ataquemos o chão duro, lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrima. Haverá sempre chuvas fecundantes do céu ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. A divina providência reside em toda parte. Não ouvidemos o imperativo do trabalho e depois, em lugar dos abrolhos, colheremos o fruto suave e doce da videira. Vamos pegar a nossa própria Alcine, por exemplo. Olhar para Carlos Clênaga, era um verdadeiro espinheiro, mas ela não desistiu dele. Então ela foi para esse terreno duro, vamos dizer, continua trabalhando. Isso nesse movimento, porque às vezes a gente se depara com uma situação que é tão complicada, é tão complexa, que a gente quer desistir. Ele diz, não desiste, vai trabalhando pela beirada, mas inicia o trabalho. E da mesma forma, às vezes, o movimento interior, às vezes nós não vamos conseguir fazer grandes mudanças, mas a gente não deve desistir. O trabalho tem que iniciar, né? Seja dentro ou fora. Vamos orar? Querido amigo Jesus, mais uma vez em tua casa, o estudo do Evangelho, esse momento de reflexão em nossa vida, em que aprendemos tanto à luz da doutrina espírita. Nós elevamos o pensamento até o Senhor para te solicitar a presença, através dos nossos companheiros espirituais que conduzem o nosso trabalho, nos inspirando, nos amparando, e que nós possamos, Senhor da vida, estarmos com o coração preparado para recebermos as sementes que serão depositadas essa noite. Muito obrigada, divino amigo, e é em teu nome que aqui nos encontramos. Então, vamos lá? Então vamos ver o comentário do professor Allan Kardec sobre esse item que nós relemos, que nós estudamos a semana passada, tá bom? Quando ele fala que os discípulos não conseguiram, porque os discípulos perguntaram, né? Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus, por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daí para ali, ela se transportaria.
Vamos ver o comentário do professor Allan Kardec? No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna um homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Então, a pessoa otimista, que confia, que vai, isso já é um ponto, ok. Mas aqui é unicamente no sentido moral, tá, gente? Então, não é no berro, nem no grito, nem na certeza que tu vai espantar o espírito mal, vamos dizer assim. É unicamente no sentido moral que se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Tudo isso são montanhas, tá? Que aparecem na nossa vida. Dificuldades, resistência, a má vontade, em suma, que encontramos entre os homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho de quantos trabalham pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A fé vacilante dá a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Em outra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Em ambos os casos, ela pode permitir que se executem grandes coisas. Então, no primeiro momento, é a confiança em quem? No segundo, aí ele vem agora. A fé sincera e verdadeira, ela é sempre calma. Então, quando nós estamos vivendo uma situação difícil, em que nós perdemos o equilíbrio, isso é a ausência da fé. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. A fé sincera e verdadeira, ela faculta a paciência que sabe esperar. Porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, porque olha, interessante, a fé irracional, às vezes você pega o resultado de um exame, está com metástase, tempo contado, e a pessoa fica de uma forma irracional querendo que Deus dê nó em pingo d'água. Então a fé nesse momento, eu vou desencarnar, isso é um fato, não tem mais jeito, mas eu não vou me desesperar por isso. Porque eu tenho fé em Deus, eu tenho fé na vida futura, e o máximo que vai acontecer é acabar o corpo, mas eu vou continuar vivo em algum local. Não se desespera. É sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência, não é uma fé cega, e na compreensão das coisas, isso tinha de acontecer realmente, isso era um fato, tem a certeza de alcançar a meta visada. E essa meta visada, gente, nem sempre é o que eu desejo, mas é o que é o melhor para mim.
é confiar na misericórdia divina. A fé vacilante, ela sente a sua própria fraqueza. Por quê? Quando é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e julga suprir com violência a força que lhe falta. Então, quando eu estou vivendo uma situação difícil, que eu agrido, que eu fico violento, isso mostra que eu não tenho força interior. Aí eu preciso buscar fora o que eu não tenho dentro. É como se fosse assim, eu não tenho recurso moral para discutir, então eu vou te agredir, eu vou te bater, eu vou até te matar. E na compreensão das coisas, tem a certeza de alcançar a meta. A fé vacilante, ela sente a sua própria fraqueza. Quando é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e julga suprir com violência a força que lhe falta. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de quem? De si mesmo. Não se deve confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem ele. Porque às vezes nesse movimento que eu vou rotular de fé, eu posso chamar de teimosia filial em relação ao pai, e muitas vezes é aquela criança cheia de vontade. Então, apesar da oração seja feita a tua vontade, no decorrer do dia a prática não é essa. No decorrer do dia seja feita a minha vontade. Então, no momento que eu solicito um pedido, que eu faço um pedido, antes de tudo, à frente de todo esse pedido, deveria vir uma frase assim: Senhor, eu vou pedir. Nem deveria, mas é um vício. Eu vou pedir, mas só atenda se isso for o melhor. Se não for, não faça a minha vontade, não faça a minha vontade. Porque às vezes, diz o nosso Senhor Jesus, pedi e obterei, batei, a porta será aberta. Mas ele não está dizendo se é coisa boa ou coisa ruim. Ele só está dizendo quem procura acha. Então, às vezes, nós buscamos, nós pedimos, e tanto nós insistimos que acaba realmente a gente conquistando. E depois a gente está lamentando por ter conquistado, se arrependendo da graça que fez. Às vezes até mesmo a cura de um filho, que não, o melhor era a doença. Aí você está vendo o filho aí saudável, acabando com a encarnação dele. E aí, não era melhor ter ficado doente? Para resgatar seus débitos? Então, nesse movimento, acho que à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo essa confiança total em Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. Não peço mais nada não. Se tiver de ir, volto. Se tiver de ficar, fico. Só assim. Seja feita a tua vontade. Sempre. Eu tenho aprendido isso. Me dá isso, me dá aquilo, não me dá nada. Senhor, me dê paciência, tolerância, resignação para me fazer a tua vontade. Pronto. Me ajude a conquistar isso. As meninas que adoram casar, pede casamento, aí aparece doido, casa, aí daqui a pouco o Senhor me tira, que eu não aguento mais. Mas você não pediu, mas eu já arrependi. Pediu, está pedindo, não pode ficar arrependido. Então, quantas vezes nós não fazemos esse movimento, dando um exemplo assim, mas quantos outros movimentos nós não fazemos? É por essa razão, você diz, por saber que é simples instrumento da vontade divina, nada pode sem ele. É por essa razão que os espíritos bons vêm sempre em seu auxílio. Por quê? Porque existe o quê? Humildade. Por isso é que ele vem. A presunção é mais orgulho do que fé. E você pensa, não, eu vou conseguir, porque eu sei que eu vou conseguir isso, eu vou conseguir, e Deus, só falta dizer assim, Deus é meu servo.
Deus, você parece assim que Deus é empregado da criatura, né? Fala com Deus como se estivesse falando do parceiro dele. A presunção é mais orgulho do que fé. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelas derrotas que eles são infligidos. A ponta do nariz desce, né? O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por seu intermédio da fé, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. É por isso que a criatura, dotada de grande poder fluídico, normal, pode operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente como prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural, desde que, para tanto, alie a esse poder a sua ardente fé. Tal motivo pelo qual Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Então aqui ele está falando do fluido cósmico, que nós estamos inseridos nele. Uma vez que eu tenho essa vontade firme, essa certeza do próprio fenômeno e realizo, pode realmente acontecer mudanças muito grandes. Mas ainda assim volta aquela primeira palavra: Senhor, estou aqui como instrumento. Se for para o bem dessa criatura, que essa energia possa recuperá-la. Se não for, que essa energia possa auxiliar essa alma para a sua desencarnação em breve. Vamos para a fé religiosa? Então, a gente parar com essa mania, esse conceito de que fé é ter a certeza que Deus vai me atender. Fé não é isso, tá? Eu tenho fé que Deus vai me atender, eu tenho fé que eu vou ficar boa, eu tenho fé. Não. A fé é nesse movimento de confia em Deus, não em ti. E confia te entrega. Te entrega. Aceita aquilo que Ele te mandar. Você diz: eu não procurei, não fiz por onde, a coisa está acontecendo, então essa é a vontade do Pai. Pelo menos nessa encarnação eu nada fiz para estar passando por isso. Aceita a vontade do Pai. Vamos ver a fé religiosa, condição da fé inabalável. São anotações de Allan Kardec, tá? Dá para ir? Dá, né? Vamos lá? Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais. O que é dogmas? Dentro da palavra teológica, né, dentro da teologia, a palavra dogma é aquilo que não é questionável, tá? Não é questionável. E dentro da teologia, um dogma, se você desrespeitasse, você poderia ser até excomungado, tá? Então, dentro do Espiritismo, o Kardec vai utilizar o dogma da reencarnação. Então, é algo que não se discute. Se discute não existe espírita que acredita em reencarnação e espírita que não acredita. Isso é indiscutível, é inconteste. Mas se você não acredita, você só não será considerado espírita, mas vai ser excomungado. Porque não existe espírita que não acredita na reencarnação. Até porque reencarnação não é crença, é lei. É lei. É uma lei natural. Então, daí Kardec usar o dogma da reencarnação. Então, todas têm. Então, volto a repetir, não existe espírita que não acredite na reencarnação. É um dogma. Então, ele diz assim: isso aqui é inconteste, não tem o que se discutir. Entendeu? Porque se o espírita não consegue olhar para a reencarnação e dizer eu não acredito na reencarnação, ele não tem como conseguir seguir o estudo. Acabou. Porque a base de tudo é a reencarnação. A lei da ação e reação, pluralidade dos mundos habitados, tudo isso é reencarnação. Como é que vai dar continuidade? Não vai. Parou aí. Procure outra religião. Porque não tem como. Como é que você vai dar continuidade ao estudo? Não faz sentido.
Aí ele diz: do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões, têm os seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita sem controle tanto o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Por exemplo, você imagina o que era a Idade Média, quando ela pregava, tadinho do Galileu. Ele dizia bem assim: é o sol que gira em torno da terra. Acabou, você não tem que pensar, é isso. Não pensa, repita. Entendeu? E quantas outras informações? Assim, eram perguntas que não tinham respostas, né? Aquilo não te completa. E você vai raciocinar, você diz: tá, vamos entender, porque a Idade Média, ela quis colocar Eva como uma mulher e Adão como um homem. Aí você pergunta: de onde veio o negro? E os asiáticos? Eram só 3 homens, porque era Caim, Abel e Sete. Quem casou com quem? Aí se vê assim: Caim matou Abel, aí Caim foi para a terra de Nodes, lá ele casou e teve filho, mas quem estava lá? Aí ficava, essa coisa você não tem que discutir, coisas de Deus a gente não discute, a gente só aceita, então, né? Então não dá. Então ele vai chamar isso da fé cega, acredita sem pensar, não raciocina, isso faz mal. Nada examinando, a fé cega aceita sem controle tanto o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Porque imagina quando descobriram: meu Deus, na verdade não era o Sol que girava, era a Terra que gira em torno do Sol, e não existe só a Terra, tem outros planetas. Pronto, aí já joga fora toda a igreja, tudo que aprendeu, aquilo ali não serve, é um bando de doido, um bando de ignorante, já se rebela contra. Olha a confusão que isso dá. Levada ao excesso, os dogmas, produz o fanatismo. Essa fé cega, perdão. O fanatismo. O fanatismo é: ninguém mais discute, só disputa. Na discussão eu falo o meu ponto de vista, eu escuto o teu ponto de vista. Na disputa eu estou certo, tu está errado. Cada um quer ser o certo. E o fanático, ele não discute, ele só disputa. Ele quer que a ideia dele, o ponto de vista dele sobreponha. Então esse é o fanático. O fanático não aceita perder. Não, hipótese alguma. Quando a fé se assenta no erro, cedo ou tarde desmorona, que uma hora a verdade vem, nem que seja quando a gente desencarna. Imagina, eu fosse engraçado, vocês olha, eu não acredito em vida após. O materialista, nós estamos estudando no livro Céu e Inferno as comunicações dos espíritos infelizes, né? E tem 2 casos, dois materialistas, né? 2 céticos. E ele diz assim: a maior dor dele é saber que ele existe e sobrevive mesmo depois da morte. Ter que aceitar isso é a dor moral. E você imagina de repente uma pessoa que de repente uma vida inteira aqui lutou contra a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, desencarna e se depara com tudo isso. Porque queira ou não queira, a verdade um dia vem. Quando a fé se assenta no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes. Considerando-se, porque como se o progresso vai me desmascarar? Não existe. É a verdade. Que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, considerando-se
que o que é verdadeiro na obscuridade também o é à luz do dia. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Interessante. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a própria razão. Então, assim, não, você... Me explica isso aqui, vamos pegar a história de Adão e Eva. Você não tem que questionar. É isso e pronto. Então, só essa fala da pessoa, incentivando a fé cega, mostra que verdadeiramente é isso aqui, olha. Um ponto de crença, isso já é o quê? Confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Quando eu digo assim, olha, você não tem que questionar, é isso e pronto, isso já mostra a minha impotência para explicar. Ou seja, daqui a pouco a verdade vai vir à tona e aquilo vai ficar como mentira. Porque tudo tem que ser... Lembra que nós estamos no mineral, nós vamos desenvolvendo a atração. No vegetal, sensação. No animal, instinto. E no hominal, a razão. Esse é o nosso movimento, é a razão mesmo, é a lógica. Que nós... Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve, o que tem levado muita gente a alegar que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida. A fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo, a fé não se impõe. Não. Ela não se prescreve, ela se adquire. Olha aqui a fé, ó. Não tem como eu dizer, olha, está aqui um pouco de fé para você, tome e leve para casa. E muito menos você tem que ter fé, uma imposição, também não. É algo que a gente o quê? Adquire. E ninguém está impedido de possuí-la. Mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais. Por exemplo, para você hoje, você entender essa fé raciocinada, entender a reencarnação, você estudou para isso. Você estudou, você pautou, você comparou, você foi falando até por mim mesmo. Então hoje, quando se fala em reencarnação, as pessoas dizem, tu acredita? Eu disse, não, eu sei. Porque acreditar, tu acredita hoje, amanhã tu deixa de acreditar. Mas quando tu sabe, é igual quando a gente sabe ler. É impossível a gente não mais saber ler. Para onde a gente olha, se tem letra, a gente já leu. Mesmo que a gente não queira, a gente já leu. Isso está íncito em nós. Nós sabemos. Então, não é crença. Eu sei. Mas para eu chegar a esse movimento, eu estudei muito. Lá se vão 25 anos de espiritismo. Não só estudar, como também se deparar com várias situações que eu digo, impossível eu negar a reencarnação. Sabe quem vai tirar isso de mim? Ninguém. Não tem ninguém que chegue e me convença o contrário. Porque essa fé está formada sobre rocha. Então, às vezes as pessoas dizem assim, fulano era ex-espírita, agora ele está na... Eu digo, meu amor, nunca foi. Nós temos frequentadores, mas nunca aprofundou um estudo espírita. Porque quando você sabe, você nunca mais deixará de saber. Então, eu frequentar uma aulinha, um estudozinho, fazer uma leiturazinha, chegar, jogo o livro dentro do carro e só pego na outra semana, porque o meu interesse realmente é o passe, isso aí não vai despertar fé raciocinada em mim, não. Mesmo eu estando dentro de uma fé raciocinada. O que vai me despertar fé raciocinada, essa minha conquista, é o estudo. É a razão. É eu começar a usar a lógica, a comparação. Aí sim, e eu não tenho como eu dizer assim, olha, eu acredito, a minha fé é o suficiente, eu vou dar para vocês. Tem como? Tem como eu prescrever, você precisa mais de fé, toma, vá.
Tome 3 vezes ao dia. Tem. Não tem. Isso é uma conquista. Desculpa, não sei se tu gosta dos meus comentários. Pode falar. Não, deixa. Ela se adquire e ninguém está impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais e não de tal ou qual crença particular. Não compete à fé procurá-los. Eles é que devem ir ao seu encontro e, se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Então, eu não posso pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, colocar embaixo do braço e sair batendo de porta em porta. Vou lhe trazer o Espiritismo para a senhora. Sente aqui, irmã, eu vou lhe explicar. Ou então, ir para a beira da praça, colocar uma caixa de som insuportável, um microfone na mão e começar a gritar e berrar sobre a reencarnação. Ele diz aqui, ó. Falamos, primeiro ele diz, ela se adquire e ninguém está impedido de possuí-la, mesmo entre os mais difíceis. Falamos das verdades espirituais fundamentais e não de tal ou qual crença particular, não é algo pessoal. Não compete à fé procurá-los. Imagina a fé batendo na porta da tua casa. Olá, eu sou a fé. Eu vim. Eles é que devem ir ao seu encontro. E, se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Aqui ele está citando Jesus. Quem procura, acha. Buscai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Então, se verdadeiramente eu quero conhecer uma fé raciocinada, eu procuro. Nós não procuramos. A fé, ela tem que ser procurada e não imposta. Se eu estou numa determinada religião, onde eu faço uma pergunta e diz, olha, você não tem que questionar, é isso. E eu permaneço, me satisfaço com aquela resposta, mostra que eu não estou buscando. Entendeste? Mostra que eu não estou buscando. E ninguém de fora pode chegar e dizer, olha, você tem que buscar isso. Não, mas aquilo está me comprazendo de uma certa forma. Aquilo me compraz. Então eu não posso, se a pessoa vem abordando esse assunto, eu vou só ouvir. Mas não tem como eu impor a ela uma fé raciocinada a qual ela ainda não buscou. Se tem pessoas que acreditam no diabo, que vai ficar caindo no inferno o resto da vida, caindo, e o fogo queimando. Que fé é essa? Ele diz assim, um chifrinho, porque tudo imposto assim. Exatamente. Deixa quieto. Lembra que a fé não é uma imposição. E nem eu posso o quê? Prescrever. Tende, pois, como certo, que os que dizem, abre aspas, nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos, fecha aspas. Falam com os lábios e não com o coração, porque ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, multiplicam-se em volta deles, porque, então, recusam-se a vê-las. Da parte de uns, há descaso, da parte de outros, há o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, há o orgulho que se nega a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. E esse movimento agora, por exemplo, hoje nós temos uma massa de espíritos muito orgulhosos, reencarnados, e muitos jovens. O jovem, às vezes a gente se depara com muitos jovens de hoje que estão reencarnados, ele acha que ele é Deus. E ele acredita. É de uma presunção, de uma vaidade, de um orgulho, e avesso à religião, avesso a Deus, e acha uma baboseira falar em Deus.
Da parte de uns há descaso, da parte de outros há o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Então, como sabem que estão equivocados e não querem pagar o preço da mudança, preferem o quê? Negar. Da parte do outro, há o temor de serem forçados a mudar de hábito. Da parte da maioria, há o orgulho que se nega a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Então, nós percebemos muito esse movimento e vamos imaginando a desencarnação desse povo. Vamos parar aqui? Alguma pergunta? Você queria colocar? Faz sua colocação? Sim? Só fala sobre a fé inteligente, né? Raciocinada. A fé inteligente. Quando Jesus ele curava, né? Quando Jesus chegava com as pessoas, uma das coisas que ele olhava era a sinceridade de coração, né? Necessidade e a sinceridade das pessoas. E então ele falava assim: a tua fé te salvou, né? Por quê? Porque aquela pessoa usou diante do mestre ali uma fé inteligente, humilde, mostrou humildade e respeito a ele. Jesus via isso, não crer, não acreditar. Eu acredito em Jesus, eu acredito em ti. Isso é uma fé inteligente, né? E outra coisa, você falou assim sobre quem teve na religião espírita e sai nunca foi espírita, né? A mesma coisa eu já ouvi também lá nas igrejas evangélicas. Quem é evangélico e vem para outra doutrina, nunca foi evangélico, entendeu? Nunca se firmou, né? Não se firmou, não teve essa. Então, há uma. Cada pessoa, cada um puxa, né, o seu. Eu acho que não é questão de puxar. Hoje, até porque o espiritismo não é religião, é doutrina. Outra coisa, por exemplo, se hoje eu deixar a doutrina espírita, isso não vai afetar em absolutamente nada na minha vida financeira, porque eu não vivo dela. Ponto. Nós é que bancamos a doutrina. Nós é que pagamos todo o movimento da casa. Nós colocamos dinheiro na casa. Então, isso não afeta em absolutamente nada. Quando nós falamos na doutrina espírita, ela foi tomando um corpo, porque ela é um tríplice aspecto. Ela tem a religião. Apesar de que na época de Kardec, os próprios colegas da doutrina quiseram tirar a religião, queria só ciência e filosofia. Por quê? Porque é um estudo de leis que rege o universo. Então, hoje você já vê um filme falando de reencarnação, e não é um filme espírita. Você já vê uma novela falando de reencarnação. Você já vê uma revista ali, a palavra reencarnação está vulgarizada. Você já vê em algumas religiões evangélicas falando com os espíritos. Olha, incorporou, conversa ali, fala do jeitão dele, mas fala. Então, o que nós vamos percebendo? Que as leis ao quais nós estudamos, ela vai tomar proporção realmente, que Kardec diz. O espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro de todas as religiões. Então, as leis que nós estudamos fará parte de todas as religiões. Todas as religiões irão saber da reencarnação. Vai chegar uma época que é impossível negar. Tal qual tiveram que aceitar que quem girava em torno do Sol era a Terra. Porque chega um momento que não tem mais como refutar. Então, em verdade, nós abordamos esse movimento aqui, mas eu não estou na beira da rua buscando, porque a gente não faz proselitismo. Então, hoje eu falo com firmeza. Quem conhece a doutrina espírita em sua profundidade sabe que está estudando leis imutáveis, não tem por que sair. E não existe nenhuma religião da Terra que nos dê tanta base doutrinária quanto essa. Não tem. Então, até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir.